Que olha a dimensão dos malocas, é um valor simbólico para Moçambique, talvez para Moçambique não, para os africanos, depois vamos olhar para Moçambique. Muito certo. Bem, o tema é muito bom, por acaso, depois é um tema que muitas pessoas têm uma dúvida e outra, e em algum momento existem muitas pessoas também que se encontram nessa situação, mas sem perceber exatamente o que é isso que a pessoa está a passar. Dizer a priori que Malopa estaremos a falar do luto, né? Luto não no sentido daquilo da ação, mas luto como a vestimenta que uma pessoa em estado de viuvez usa como uma forma de mostrar a simbologia de estar em luto físico. Então, o que acontece? Esse luto ele só ocorre realmente quando a gente perde alguém. Nesse caso, vamos falar do luto naquilo que são os padrões normais do mesmo. Nós temos a cor preta da veste da mulher ou do homem, representada como a cor que mostra que essa pessoa está no estado de viuvez. Agora, isso acontece no seu estado puro, tradicional do luto, porque ele normalmente apresenta-se em cor preta. Ali dentro do mesmo luto, apanhamos também certas tribos ou etnias que usam a cor branca como luto. Agora, aqui tem duas posições diferentes. Cá no preto, nós temos a representação de uma perda física e tudo. Cresce que a pessoa morreu, foi para lá descansar e tudo mais. Lá na parte branca do luto branco, muitas das pessoas que têm o hábito de usar o luto branco são daquelas pessoas que têm a etnia de crença de que quando a pessoa perde a vida física, tem uma nova jornada espiritual por começar. Então, essas pessoas normalmente não choram quando se perde a pessoa. Eles celebram a vida da pessoa como uma forma de abrir alas para que ele possa começar essa nova jornada espiritual numa boa paz como tal. Então, é nesse sentido que temos a parte do luto branco. Eles creem nessa vertente da luz. Agora, há muitos outros tipos de luto que podemos apanhar aqui, que talvez poderiam ser explicadas já por questões de religiões diferentes, porque alguns lutos são decididos pelas religiões a quem o viúvo ou a viúva pertence. Mas no estado tradicional puro, são essas duas vertentes que eu cá citei. Agora, o luto ele tem um valor muito pesado. Por quê? Se uma mulher ou um homem perde o seu parceiro, ou seja, parceira, aquela pessoa tem um preparo depois, um pouco antes da pessoa ir ser enterrada, compram-se as capulanas, as blusas pretas, para poderem se darem àquela viúva e ir enterrar o seu ente querido, enquanto já estiver naquele estado que mostra que ela realmente é uma viúva. O mesmo também é feito quando é o caso de um homem perder a sua parceira. Aqui há aspectos que são analisados dentro disso. Por exemplo, é um homem que perdeu a esposa, uma mulher que perdeu o seu marido, enquanto eles têm filhos aqui dentro de casa. Aquele luto tem suas divisões. Se é minha mãe que perdeu meu pai, vamos ter o vestido completo dela, em preto, um lenço também incluso. Agora, os filhos, eles normalmente usam túnicas, está a perceber? Aqueles mais grandes já onde usarem uma camisa simplesmente que representa também que estão dentro desse luto, não usam o luto cheio. Agora, já para as crianças, aquelas um pouco mais menores, são fitas que são usadas só para representar que aquela pessoa esteja no estado de luto. E esse tempo também que essas pessoas usam, a pessoa que fica mais tempo com a vestimenta do luto é a viúva ou o viúvo. Os filhos têm um tempo muito curto com aquelas vestes porque eles têm um estado de responsabilidade dentro dessa situação que é um pouco mais leve. Agora aí temos uma situação. Em questões tradicionais nossas, uma mulher, quando está de luto, não se relaciona com nenhum homem. Não sabia? Não se relaciona com nenhum homem. Mas isso se relaciona, tem um significado especial ou um significado tradicional, ou ao se relacionar com outro homem, poderia de certa forma quebrar alguns valores africanos, ou o que acontece? Bem, primeiro temos que considerar que o luto ele é muito significativo. Ele é muito significativo. Apenas para os africanos?
eu diria, bem, vamos falar daqui que é onde eu entendo melhor. Ele é muito significativo. É, no entanto, que quando você até cruza-se com uma pessoa, nós temos roupas pretas, não é? Que até alguns gostam da cor preta como favorita. Mas quando é um estado de luto, você nem pergunta, você sente, é pesada aquela roupa, mostra que aquela pessoa está carregada de um certo aspecto. Então, nessa vertente, simplesmente, considera-se aquela mulher num estado impuro, de tal forma que não se considera correto que ela, com aquelas roupas, possa conseguir ter envolvimentos normais como uma pessoa que não esteja naquele estado de pesar. Agora, quando ela termina aquele estado de pesar, que muitas das vezes é ela que vai decidir, eu vou estar de luto até um tempo X, não é? Então, é quando ela já toma um certo estado de pureza que permite que ela possa voltar a uma vida social normal. Agora, não vamos deixar de dizer que já ouvimos casos de mulheres que ficaram grávidas estando de luto. Sim, já os que me veem lá em casa, alguns podem já ter acompanhado. Mas isso pode-se cogitar a ideia de que uma sanguínea ou... Sim. Mas é uma seguida mesmo, não faz sentido. Quer dizer que... Tem que ver primeiro a coragem do homem que vai ter tido o estado de aproximar de uma mulher pesada nesse sentido para poder conseguir fazer ela de mulher. É um pouco estranho, para falar a verdade. Primeiro, no sentido ético. Segundo, no verdadeiro estado da gente perceber que o luto é aquilo que a pessoa define, que olha, eu vou ficar de luto, nem que seja um mês, ela cumprir bem aquele luto, é salvo. Se vai ficar 2 meses, 3 meses, quanto. No entanto, que quando tira-se aquele luto, há um cerimonial que se faz, que é de retirada do mesmo, sinal de que aquela pessoa está a voltar a um estado de pureza. Eu tenho um caso de uma mulher, não é, que teve uma situação dessas. Nasceu uma menina, mas a menina não é muito saudável. Não sei se isso se relaciona com isso ou com mais alguma coisa. Pode talvez ser uma coincidência, mas também pode não ser uma coincidência. Nós, quando crescemos, quando diziam chá chalissa, chá singuita, era para não se fazer realmente, porque os que diziam aquilo sabiam porque que diziam as coisas nessa vertente. Agora, tem uma situação muito mais lamentável. Temos essa que estamos aqui a referir, mas já temos o aspecto da observação familiar aqui dentro. A posição em que nós já sabemos, infelizmente, aqui em Moçambique, quando um homem relaciona-se com uma mulher, leva presente aos seus familiares como esposa, muitas das vezes não são muitos que olham para aquela mulher num bom aspecto. Principalmente se for uma mulher que venha de uma família humilde, que há de chegar aqui, vai entrar na vida do governo, enquanto o governo já está tudo feito. Então, aí há muita coisa no meio. Às vezes, estar feito não é por ter dinheiro, é porque o governo é um licenciado. E se sabe que a qualquer momento ele pode ganhar um bom emprego e ficar. Então vão puxar anos juntos e realmente a licenciatura do governo há de funcionar, eles vão ficarem prósperos. Mas esse governo aqui, quando morre, muitas das vezes, naquele momento em que aquele luto é posto, já há aquela ideia de que aquele homem morreu porque a esposa que ele matou, talvez para ficar com os bens ou por outros propósitos que a família pode saber explicar. Muitas das vezes acaba havendo muitos mais motivos de choros nas famílias por causa desse tipo de situação. Por quê? A mulher é aquela que perdeu o seu parceiro. Pode ser irmão de 1000 pessoas aquele parceiro, mas aquele parceiro dividiu muito tempo de vida com aquela mulher. Era a primeira pessoa que quando aquela mulher acordava via e vice-versa. Então, ela está a chorar a perda, um novo começo de vida, nunca é fácil, e já tem um familiar que já está a dizer que, olha, você aqui teve direito de usar este luto porque você é que matou quem? O nosso familiar. E você, desde já, mesmo com esse luto que você carrega as trouxas que você tem, vai embora da casa do nosso filho. Neste caso, nos cogita a ideia de que pode ter acontecido uma morte natural. Porque, verdade. Aliás, o ser humano em si, basta que viva, um dia vai morrer. É verdade. O engraçado está aí. Porque se formos a ver, nós metemos na cabeça que os homens não morrem naturalmente. Mas as mulheres, sim, morrem naturalmente nos casamentos. Então, a gente faz uma balança. Será que não está alguma coisa a falhar aqui? E vai ver. Nesse caso de serem os homens que não morrem naturalmente, morrem por feitiço feito pelas suas esposas, quando esses homens não são ricos ou não têm boas condições de vida, elas não são feiticeiras.
até ter um bom acompanhamento dos familiares daquele homem, porque é aquela que perdeu o marido de uma forma natural. Então, são aspectos negativos que nós temos, e isso cria traumas muito graves dentro das famílias. Quando muitas das vezes esse tipo de coisa acontece, no tempo em que aquela mulher terá a ser consolada pelos familiares daquele homem, que já são família dela também, é o tempo em que ela tem que parar de chorar e começar a correr esquadras de tribunais para se defender do feitiço. Mas essa é uma narrativa que é construída aqui em África, partindo do pressuposto de que o homem é o provedor da família. É ele que tem... Mas vamos partir de um caso, nós também falamos das viúvas, mas também podemos falar dos viúvos. Vamos partir de um pressuposto onde a mulher tem muito dinheiro, o marido não tem dinheiro. E quando morre, que interpretação pode-se fazer? O papel é o mesmo. Aquele marido vai ser assassino da esposa. Nós estamos a falar de uma situação que até há poucos meses atrás tivemos uma história de uma moça que saiu, disse que ia para a casa da mãe passar o final de semana porque tinham cerimônias lá. Enquanto o marido dela sabia que ela estava em casa da mãe nas cerimônias, ela é aquela que foi deixar o carro em casa dos pais, não é? E saiu num outro carro com um Amâncio, foram para Macaneta. Macaneta, pois. Chegam lá, faz o que se faz aquele final de semana, quando estão a voltar ainda sob o efeito de álcool e outra coisa. Um pouco antes da ponte da travessia, houve um acidente fatal. A miúda morre, a pessoa que estava com ela fica em estado grave, não é? E depois, porque tem que se informar quando isso chega, a primeira coisa, estava a fazer o quê? Porque essa pessoa devia estar no sítio X. Enquanto essa pergunta pairava no ar do marido daquela mulher, aquele moço estava já hospitalizado num estado grave, e ele, quando procura perceber o que aconteceu, vai descobrir que era um melhor amigo deles, que já havia um historial lá a acontecer. Mas mesmo com isso, sabendo os familiares daquela mulher, que aquela mulher saiu através de uma infidelidade, que eles cobriram, não é? Quando chegou a altura de se fazer o funeral daquela mulher, foi um grande barulho. Porque aquele moço realmente não era bem sucedido o quanto a esposa era. O carro que ela deixou em casa dos pais não voltou mais para o marido, porque era deles já. A casa que eles fizeram, a maneira deles, houve um barulho de quererem tirar o moço daquela casa, e para piorar eles não tinham filho nenhum juntos, mas tinham já uns bons anos a viverem juntos. Então, esse tipo de situação não acontece só com as mulheres, acontece também com os homens. Infelizmente ou felizmente, o caso dessa natureza com os homens é um pouco mais raro, porque, como disse o ilustre aqui, há aquele princípio que diz que o homem é provedor, então ele é que faz mais as coisas dentro de casa, enquanto às vezes nem é bem assim. As nossas mamanas ali usam stickers, elas têm banquinhas que conseguem planejar: eu posso receber 20 mil meticais e beber 15, chegar em casa com 5 mil meticais, ela vai dividir um pouco daquele dinheiro, vamos comer mal, meter o stick, usou que está na banquinha dela sensivelmente. É uma ajuda, é um trabalho, é equipe que eles estão a fazer. Se minha família chega, apanha um sofá novo em casa, não vão perceber que quem comprou é a minha esposa. Pensam sempre que algumas vezes é a esposa que fez isso, que sugeriu. Sim, então esse tipo de situação acontece muito mais por questões de materialismo, onde a gente perde a sensibilidade de sentir a dor do outro, a gente perde a sensibilidade de fazer acompanhamento daquele momento de dor com aquela pessoa, e a gente vai porque a gente quer aquilo que as pessoas fizeram em vida. Então, nessa vertente, é aí onde depois apanhamos aquilo de quando mora o filho de alguém e depois corta essa familiaridade entre a nora viúva, não é? Os filhos que eles têm com a linhagem do pai, porque se termina assim desse jeito, praticamente não há condições dessas pessoas que deixaram de chorar em luto, foram parar nos tribunais e tudo mais, até algum momento houve a tira de remédio para cá, para lá, porque a gente sabe que essas coisas fazem-se. Então, não há como haver uma boa relação de continuação familiar. É o que é infeliz.